Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá a todos, o meu nome é Tiago Mata, sou pastor na igreja ICMAV, Igreja Cristã Mananciais de Águas Vivas. Sou pastor responsável pela extensão de Setúbal e é um prazer estar aqui convosco, poder partilhar um pouco acerca da palavra, da mensagem que transforma as nossas vidas. E hoje quero partilhar contigo a história que muda a tua história. E gostaria de começar com um texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 5, verso 6 ao verso 8. Diz assim: na verdade, quando nós ainda vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo, no seu devido tempo, morreu por nós, pecadores. Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a vida por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E a verdade é que esta é a história que mudou o mundo, no antes e depois. Seja num calendário, seja na data, todos nós, esta história, somos tocados por ela de alguma forma. Esta história, ela mudou vidas, ela muda vidas e continua viva no coração da humanidade. Cristo morreu por mim, por ti, por nós, sendo nós ainda pecadores. E é esta a mensagem da cruz. Esta é a história acerca do amor de Jesus por ti. Mas a verdade é que esta mensagem, ela nos irrita. Porquê que ela nos irrita? Primeiro, a mensagem da cruz, ela não nos diz que nós somos bons. Vivemos num dia, nos tempos em que nós somos, vamos dizer, bombardeados por mensagem: tu és importante, tu és maravilhoso, tu és isto. E a verdade é que na mensagem da cruz eu vejo o meu mal. Aliás, a cruz só faz sentido porque eu sou mau, porque tu és mau. A cruz traz a realidade do que realmente nós somos. A cruz é o lugar onde nós sabemos o nosso real estado. A cruz, sendo a cruz só, é o nosso final. Por que isto quer dizer? Porque quando nós simplesmente permanecemos como nós somos e não procuramos aquele que nos criou, que nos deu vida, nós ficamos, nós não experimentamos esta história que muda a nossa história. Mas a cruz com Jesus é o nosso começo quando nós a vemos. A cruz é a nossa vida. Porque em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Isto é a mensagem da cruz. Nós pecamos, ou nós pecamos, e estamos condenados. Mas a seguir Jesus diz o seguinte, em João 3:16: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Cristo veio para salvar o homem de si mesmo, acima de tudo. Pois precisamos nos afastar de nós mesmos e viver para Ele. Porquê? Porque muitas vezes nós dizemos: a cruz, ó Deus, dá-me uma segunda oportunidade. Nós achamos que a cruz dá uma segunda oportunidade. Não, Deus não te quer dar uma segunda oportunidade. Sabem porquê? Eu, por experiência própria, tenho aprendido que quando Deus me dá as segundas oportunidades, a mim próprio, eu acabo por estragar. Então o que eu preciso é de Jesus, porque o meu maior inimigo sou eu mesmo. Então, com a cruz, com Jesus, nós experimentamos um amor real. E Cristo nos ama de forma como ninguém nos amará. Jesus é um nome sobre todo nome. No seu nome há poder para transformar a tua vida. Nele encontramos a esperança que tanto precisamos. Jesus foi para a cruz e se fez pecado por mim e por ti. Que mensagem é esta? Que o dono dela termina numa cruz e morre. De facto, é uma história, não é bonita, vamos assim dizer. A mensagem não termina assim. A mensagem da cruz, ela termina no terceiro dia. Porque todos nós olhamos para as histórias que vemos no cinema, sempre histórias de amor terminam com morte. Nós temos Romeu e Julieta, que terminou com morte. Temos o Jack e Rose em Titanic, que terminou com morte. Mas tem uma história de amor que é o amor mais extraordinário que já alguma vez a humanidade verá, que é o amor de Jesus, em que a morte pensou que venceu. E sabem, no facto, ela pensava que tinha vencido. No primeiro dia, a morte achou que venceu.
ela estava a festejar. Jesus morreu. No segundo, a morte pensava que estava ganho. Já estava tranquilo. No terceiro dia, aconteceu a reviravolta. O amor venceu e ela foi derrotada. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 15, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? E a verdade é que o mais fantástico, mesmo não merecendo, o alvo deste amor sou eu e tu. Deus prova o seu amor. E esta é a história que pode mudar a tua história. Esta história, porém, ela é uma história que gera em nós transformação para concluir o seu objetivo. Se tu souberes a história de Jesus, tu conheceres a história como um simples religioso, mas na prática ela não entrar no teu coração, ela não atinge o propósito para o qual Deus a desenhou. Esta história deve provocar em ti e em mim 3 atitudes. Primeiro, atitude é conhecimento de quem somos. Hoje em dia temos uma crise de identidade. Nós temos dificuldade de definir o que somos, quem somos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer. E com esta história diante da cruz, eu reconheço, Tiago, reconheço que sou mau e que preciso de Jesus mais do que tudo na minha vida. Então nós reconhecemos que não somos bons, mas somos maus e que precisamos de Jesus. E sem Ele nós vamos carregar um fardo insuportável até aos fins da nossa vida. A segunda atitude que deve gerar é arrependimento. Diz em Lucas 9, 23 a 24, Jesus nos desafia: se alguém me quiser acompanhar, negue-se a si próprio, carregue com a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois todo o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. E diz também em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, é que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram e tudo é novo. Esta história deve gerar no teu coração um arrependimento. Deve gerar uma transformação no teu coração, em que tu deves reconhecer diante do Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero que tu mudes a minha história. E aquele que se entrega, ele nega-se a si próprio. Hoje vivemos um mundo cheio de si próprio. E a mensagem da cruz é o oposto. Diz na palavra do Senhor que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. O problema na mensagem somos nós, pois nós não queremos morrer para nós próprios. Queremos viver a nossa própria história, dizemos nós. Achamos que podemos viver uma parte da nossa fé simplesmente porque acreditamos, simplesmente porque queremos na história, simplesmente porque contamos a história. Mas a verdade é que o desafio é entregar-me completamente a Cristo. Deixar para trás o nosso desejo não é fácil. A terceira atitude que nos leva a uma decisão mais importante, que é seguir Jesus. Diz, Atos 3:9 diz, portanto, arrependam-se, mudem de vida para que Deus vos perdoe os pecados. E éramos órfãos e agora somos filhos de Deus. Éramos inimigos, mas agora podemos ser amigos dele. Alguém pergunta, terei de mudar? Sim, porque é impossível ter um encontro com o Criador e permanecer o mesmo. Não dá tu teres um encontro com o Criador de todas as coisas e continuares a mesma pessoa. Quando nós nos deparamos diante do nosso Senhor Jesus, nós somos transformados. Então, o meu desafio para ti, com esta pequena partilha, é que a história de Jesus só faz sentido, só transforma a tua história quando tu fazes parte dela. Quando nós falamos de Deus, quando nós usamos frases bonitas em que parece que Deus nos está a patrocinar as nossas escolhas egoístas. Deus está aqui a desafiar-te, a tu a viveres a história que Ele desenhou, quando Cristo morreu por ti naquela cruz. Então o meu desafio para ti, neste dia, nesta hora, neste momento, entrega o teu coração a Jesus e pede a Ele para que mude a tua história. Deus te abençoe, obrigado pelo teu tempo, por me ouvires, e espero um dia te conhecer e te dar um abraço, e que Jesus Cristo possa ser a tua história. Obrigado. Programa A Mensagem,
Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org.